Dia, família Evolution Room. Aqui é o Richard Colby, personal trainer e preparador físico de caminhada e corrida. Venho através desse vídeo explicar o que seria aquela planilha de desenvolvimento cardiorrespiratório ou desenvolvimento físico que eu envio a vocês todo mês. Peço desculpa por algum erro gramatical e algumas engasgadas, erros técnicos, mas fica difícil toda hora estar corrigindo aqui, voltando o vídeo. Vamos lá. Qualquer dúvida, vamos enviar aí os comentários, críticas e algumas ajudas pelo Face aí, tá ok? Então vamos começar aqui. Vou tentar fazer um vídeo mais rápido, né? Não muito demorado, não muito técnico, tá bom? Então eu vou utilizar aí, desculpa meus amigos da área, né, profissionais da área, que eu vou estar utilizando alguns termos aqui mais informais, ok? Então, o que seria a parte de treinamento nosso? Né? O que focamos nessa parte de treinamento? Então, o meu treinamento lá de acompanhamento físico de caminhada ou corrida varia entre porcentagem de VO2 e frequência cardíaca máxima, tá ok? Então, muitos estudiosos falam aí de perda de peso, atividade moderada de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, onde estaríamos já perdendo a parte de gordura, que seria mais um ritmo cardíaco de caminhada rápida. Mas, devido a alguns experimentos práticos, essa intensidade, muitos alunos já não se motivam tanto, né? Não chegam a criar um desafio intenso para eles, ou um desafio moderado, né, que a gente pode constatar nas frequências cardíacas. Então, alguns estudiosos eu vejo encontrando aí falando da frequência de trabalho, de controle de peso e perda de peso, e também englobando um pouquinho aquela área aeróbica, de condicionamento aeróbico, entre 65% a 75% da frequência cardíaca máxima. Bom, fazendo todo um resumo, né, dessa parte de periodização de treinamento, de intensidade, desde perda de peso, de controle da zona aeróbica e da zona anaeróbica, né? Então variamos aqui entre 52% do VO2 até 83% do VO2. A zona segura de treinamento vai variar entre esses parâmetros aqui, ó, tá? Entre 65% da frequência cardíaca e 86% da frequência cardíaca. Bom, sabemos que cada indivíduo responde de uma maneira específica a cada intensidade. Então, não teremos erros, né, grotescos se trabalhar dentro dessa faixa aqui. O que vai me determinar esse ritmo, né? Lógico que não poderemos trabalhar com volume muito grande, né, dentro dessa faixa, ok? De 85% a 86% ou de 76% a 86%, lógico. Então, quando a gente chega neste período aqui, ó, estamos fazendo uma duração curta. E uma duração mais mediana e longa, que é a base do meu treinamento de perda de peso, geralmente os alunos procuram perda de peso e um pouco mais de resistência aeróbica, seria nesta faixa aqui, ó, tá? Então, eu trabalho entre 70% a 85% da frequência cardíaca máxima. Então, a minha média de frequência cardíaca que tem aqui na tabela, deixa eu ver aqui, no gráfico, tá vendo aqui? Depois eu vou passar aqui certinho. No meu gráfico fica sendo o seguinte: a atividade moderada começa a partir de 65% e até 75% seria o controle de peso. Na literatura, seria entre 50% e 60%, muito baixo, né? Então, a gente consegue ver alguns estudiosos ainda já atualizando essas tabelas de 65% a 75%, tá bom? Então, se você ficar nessa faixa aqui, ó, entre 65%, não tem erro de prescrição de exercícios, tá bom? Vale você acompanhar o feedback do seu aluno, né? Para saber se está muito intenso ou muito fraco, né? Então, temos umas médias aqui. Então, vamos lá, para não ficar muito longo esse treino. Eu uso essa tabela aqui de planilha de treinamento, né, intervalado, tá ok? E passo para os meus alunos através de WhatsApp ou, ultimamente, até diretamente com eles lá, né? Eu tenho esse programinha aqui de
de lembretes, então é mais fácil também de fazer atualização. Eu venho aqui, passo e não fico levando essa papelada toda lá para a pista, ou passando no WhatsApp para meus alunos colocarem no aplicativo Homekeeper que a gente trabalha lá. Então vamos lá. Para vocês entenderem um pouco mais sobre a planilha de desenvolvimento, temos que entender um pouco sobre essas cargas aqui de trabalho, tá bom? Por que às vezes vocês vão encontrar uma variação muito grande de frequência cardíaca ou ritmo? Devido aos dias específicos do treinamento, tá? Então aqui, por exemplo, é só um exemplo, 200 metros de trote e 100 de tiro, por exemplo, e 100 metros de recuperação, né? Aquela caminhada rápida. E depois 300 metros de trote e mais 100 metros de tiro e uma de recuperação, tá? Isso aqui é lá no SED circuito de Taubaté, um circuito de 1 km fechado, né? Então tem muitas variações de subida e descida. Aqui tem acumulado de subida e descida, né? As intensidades que posso estar trabalhando e aonde eu posso estar colocando uma parte de corrida. Então é mais detalhes específicos. Então é só para vocês entenderem o seguinte. A parte de variação frequência cardíaca média vai depender dessas intensidades individuais, tá? Então não se preocupem tanto se está muito fora da proporção, que eu vou corrigindo de acordo com a semana. Então vamos lá para a parte de desenvolvimento cardiorrespiratório em treinamento de corrida de rua, que é a planilha mensal que eu envio para vocês. Temos a nossa meta de corrida aqui, ó, de 5 km. Isso aqui é que vai me dizer o quanto que eu tenho que trabalhar no ritmo e quanto que eu tenho que trabalhar na frequência cardíaca média. Se for de 5 é uma meta, se for de 10 é outra, né? Outra parte específica de treinamento. E o prazo de treinamento, tá? Então de 5 km eu sempre estou trabalhando com 12 semanas. Isso aqui é o correto? Não digo que é o correto, eu digo que é uma experiência, tá? Então a gente vai se adaptando, como eu falei. Cada indivíduo responde de uma forma diferente. Então a gente começa com 12 semanas. E esse teste de ritmo é aquele teste de velocidade que a gente faz uma vez por mês. Então vai depender da sua classificação, né, de força, classificação de resistência que a gente faz na parte de avaliação física, que vai me determinar como vai ser esse teste de ritmo, tá bom? Se vai ser de 1.600 metros, de 2.400, de 3.200, então isso vai determinar, vai ser determinado através da sua condição física. Então, um 1.600 seria, um teste de 1.600 metros seria para pessoas iniciantes, né, que conseguem fazer em 10 minutos, 1.600, e 2.400 já seriam pessoas já de intensidades moderadas, né? Um ritmo moderado já, uma pessoa mais experiente, e o de 3.200 já seria para elite, né? Então 3.200 em 10 minutos é muita coisa, então é a parte mais profissional da área, tá ok? Então eu estou utilizando mais o meu público-alvo, seria a parte de 1.600 mesmo, tá bom? Então vamos lá. A frequência cardíaca máxima ela é determinada através da frequência cardíaca de repouso, que é muito importante, ok? Quanto mais condicionado o indivíduo for, ele tem um menor valor aqui da frequência cardíaca de repouso. Isso significa o quê? Que o seu coração vai precisar de menos esforço para bombear o sangue em todo o seu corpo em repouso, em um cliente, o aluno condicionado, ok? Então, isso aqui tem muitas variações metabólicas que interferem nesse valor aqui, tá? E o VO2 máximo, que seria a parte mais submáxima do teste, né? Que a gente faz lá na avaliação física no trailer. Podendo ser a parte de banco, né? Teste cardiorrespiratório em banco, esteira ou até mesmo na pista, teste em pista, tá ok? Então, como eu falei para os senhores, que trabalho na parte de VO2 máximo, né? Aqui na parte, né, de porcentagem pré-determinada, né? E a frequência cardíaca nossa. Então, esses dois primeiros quadradinhos aqui clarinhos, seria aquela parte que a gente faz só uma caminhada acelerada, uma caminhada mais aceleradinha, tá? E esses dois mais escuros, verde escuro, seria uma parte de transição de caminhada acelerada com marcha, entendeu? Então, para tentar entender, ficar mais fácil, né? Aqui a gente faz a parte de caminhada rápida, tá? Então vamos lá, caminhada rápida aqui, claro
e o verde. Esse claro, geralmente não utilizo para pessoas com condicionamentos já moderados, porque é mais focado para terceira idade ou pessoas com algum acometimento de limitação de movimento, dores. Então, essa aqui é a parte mais de caminhada leve mesmo, né? E essa aqui é a parte de caminhada rápida com transição para a marcha. Então, eu já começo desde aqui e vou até aqui, tá? Então, e esse amarelinho aqui, ó, seria a parte de trote e marcha. Então, se tem alunos com alguma condropatia patelar ou algum distúrbio na parte de articulação de joelhos, né, quadril ou coluna, que não possam sofrer impactos, eu consigo atingir essa intensidade com a marcha, tá bom? Então, determinadas pessoas se adaptam melhor à marcha, né? Então, às vezes, até na marcha ela sente dor, então tem que voltar para cá com a parte de caminhada rápida. Tá vendo que aqui eu também consigo trabalhar a perda de peso, lembra? Ó, que os estudiosos falam que é de 50% a 60%, muito baixo, mas alguns 65%, 75%. Então, ó, estamos aqui, ó, tá? Estamos bem na faixa de perda de peso também. E aqui temos o controle de peso e a parte de zona aeróbica. E aqui é a zona anaeróbica. E aqui é a potência, né? Esses aqui a gente vai atingir mais nos tiros curtos, tá? E alguns testes específicos aí, que é teste de ritmo, a gente chega nessa proporção aqui de 90% a 95% da frequência cardíaca máxima, ok? E através dos testes que a gente faz, vai colocando aqui nesta linha as intensidades de ritmo, tá bom? Ó, 65% do ritmo, 70%, 75%, 80%, mesma coisa, tá vendo? As cores vão se mudando a partir do momento que a gente vai praticamente equalizando aqui as porcentagens de frequência cardíaca, ok? E aqui são os dados que eu incluo para vocês, né, de acordo com o dia de treinamento. A data, o ritmo por quilômetro, quanto que está fazendo a velocidade média, e aqui eu determino se você é um aluno que começa muito forte e começa a perder a potência, né, perder a resistência, ou é aquele que demora muito para pegar o ritmo, tá ok? Então, isso tudo a gente corrige através dos treinamentos específicos intervalados, ok? Aqui seria o tempo total do treino, a distância percorrida e o ritmo médio, tá? Então, esse ritmo médio é o que vai importar para mim na tabela, tá bom? Então, às vezes a gente tem aquele momento específico do quilômetro de tiro, mas tem um outro de recuperação, né? Regenerativo. Então, para mim vai interessar a média. Então, tudo vai ser média. Então, ritmo médio e frequência cardíaca média. Então, tudo isso é importante para determinar o próximo passo do treinamento, tá ok? Pessoal, desculpa aí se eu estou falando muito rápido ou gaguejando um pouco, mas não estou muito acostumado a fazer alguns vídeos, não. Com o tempo a gente vai melhorando. E aqui, ó, essa planilha aqui, como eu falei, é mensal, né? Então, temos aqui 4 semanas, ó, 1, 2, 3 e 4 lá embaixo. E geralmente, no máximo, são 3 vezes na semana, tá ok? Tem pessoas que fazem 2 vezes semanas ou 3 vezes na semana. Neste ritmo. Os outros dias são focados para atividades de academia, ok? Focado na parte de fortalecimento. A parte que a gente faz lá do funcional é voltado para treinamento de caminhada e corrida. Então, seria um máximo de tonificação muscular. Parte de resistência muscular, a parte de core, né? Que é a parte da região abdominal. E percepção de movimento, percepção corporal, então assim não é focado na parte de ganho de massa muscular. Então, vamos ver o exemplo aqui de que acontece com alunos iniciantes, né? Então, como a gente falou, ritmo por minuto, né? O que seria o ritmo minutos por quilômetro? O que seria isso, né, Richard? Então, é o seguinte, ritmo minutos por quilômetro é o que você faz. Quanto tempo você leva, quantos minutos você leva para percorrer 1 quilômetro, entendeu? Então, o que seria bom? Qual que seria minha unidade favorável, Richard? Como que eu tenho que correr? Isso vai de cada um, tá? Então, através daquele ritmo, naquele teste que a gente fez, a gente estabelece, ó, seu ritmo máximo no teste foi de 5,21, por exemplo. 5 minutos e 21 segundos por km, tá? Então, você levou aqui
no teste de 1.600 metros, você teve um ritmo de 5:21. Você fez um determinado tempo e foi determinado esse ritmo máximo, tá ok? Então, o seu ritmo máximo é esse, ó. 95% do seu ritmo, 85, 70 e 65, tá? Lembra lá que a gente conversou qual seria a intensidade de ritmo ideal para ser trabalhado? Então, seria nessa faixa aqui também, ó. Tá vendo? Ó, de 75, ó, 80, 85. Entende? Nessa faixinha amarela aqui. Tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó, 75 até 85. Não está me respondendo aqui mais. Tornando o nosso raciocínio, depois de uma travada boa aqui do PDF. Mas, vamos lá. Pessoal, então, como eu falei, né, através do ritmo máximo que a gente determina no teste mensal, temos essa tabela. A primeira tabela aqui, ó, gráfico de desempenho pace semanal, ok? Então, temos as sessões por semana, 3 sessões por semana, e temos o nosso desenvolvimento aqui mensal, ok? Então, o que seria esse primeiro gráfico? Ritmo, tá? Ritmo de minutos por km. Uma pessoa iniciante, você percebe que não tem um ritmo definido, tá vendo? Então, os treinamentos que eu dou, né, que eu faço na planilha, aquela planilha que eu tinha informado a vocês lá na primeira parte do vídeo, daqueles quadradinhos com várias cores, são as mesmas para a semana, ou às vezes muda um só microciclo e os outros 2 microciclos ficam iguais, mas geralmente as intensidades são praticamente as mesmas, os volumes. E você repara que tem muita variação de ritmo por minuto, tá vendo? Ó? Muita variação. Isso é normal no início, tá? No início o aluno não tem um controle, né, mais aguçado nessa parte de ritmo. Ele já quer sair correndo muito rápido, ou às vezes ele vai muito lento. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês esse que eu estou falando. De rápido e lento. Aqui. Bom, aqui por exemplo, vai de 6 minutos e 54 no primeiro km, fez 8 km e 700 por hora, né? 8,7 km por hora. No segundo km, ele já fez um pouco mais lento, ó. Tá vendo, ó? E no terceiro também um pouquinho mais lento. É pouca diferença, tá? Mas tem pessoas que estão muito mais diferença aqui, tá bom? E ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, começou forte, 10 km por hora, 9,33, 9,47, 8,93. Então, vai decaindo. Então, você repara que é 1, 2, 3, 4 km apenas, tá? Então, para uma corrida de 5 km, o ideal é você ser constante, tá? Então, você começa de um ritmo e vai aumentando aos poucos, gradativamente. Ou aumenta e mantém. Nunca se deve perder potência, perder rendimento numa corrida de 5 km, ok? Isso é um pouco de erro de ritmo, né? De intensidade, de momento, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achar um outro aqui. Tem poucas variações, mas tem pessoas que têm uma variação maior, tá? Então, ó, no início, né, dos nossos treinamentos fica assim, ó, a tabela fica desse jeito. Então, às vezes você está lá embaixo, ó, tá? Às vezes você está num ritmo, num momento ruim de correr, ou tá muito sol, ou não dormiu direito, então vai lá embaixo. E outros, tá vendo? Ó, essa é na segunda sessão da primeira semana. Aí, passou o final de semana aqui, geralmente, já vai na primeira sessão, pum, já estoura aqui, ó. Isso seria legal, né? Manter uma média entre este amarelinho aqui, ó, que é 85%. Entre 75% e 85%. Mas se manter uma variação bem estreita, é melhor para o treinamento, para a eficiência de treinamento. Então, a primeira aqui que vocês percebem é o ritmo, tá? Quem é o responsável para me mandar essas informações aqui? São vocês, alunos, tá ok? Vocês, alunos, que me passam esse feedback através do Runkeeper, tá? Que ele vai acompanhar o nosso treinamento. Então, esse aqui é a resposta que vocês me dão, tá? A partir dessas respostas que eu vou começar a alterar o meu treinamento, tá? A minha planilha de treinamento, tá? Então, esse aqui, vocês que me passam essas informações, né, de treinamento. A segunda é a frequência cardíaca média, ó, a frequência cardíaca média. Mesma coisa, sessões semanais e mensal, tá? Então, como a gente falou no início lá,
65% até, né, de 50%, 60%, 65% atividade moderada, que seria a perda de gordura mais eficiente. Mas para alguns, como eu falei, não é tão eficiente assim, não torna-se uma atividade intensa, uma atividade que realmente se vê uma perda de gordura específica, tá ok? E 75% controle de peso, tá? Que seria a parte de zona aeróbica ali, né? De controle de peso. O que seria essa zona de controle de peso? Ela é um limiar de condicionamento aeróbico, né? Que varia entre 60% e 70%. Aqui eu coloco em 65% a 75%. Tá? É a zona que trabalha o coração com intensidade suficiente para que ele se fortaleça e fique pronto para um ritmo contínuo, moderado e sem dor, tá bom? Lembrando que temos a parte de limiar anaeróbico, que é 90% e 95%. Esses 90%, 95% a gente vai trabalhar muito em evento de corrida de 5 km, tá? Então a gente tem um limite de tempo que pode se trabalhar nessa frequência cardíaca, tá? Então às vezes vocês vão estar lá no evento e chega lá a 95% da frequência ou 90%, eu falo, ó, tem 3 minutos para retornar a frequência cardíaca de segurança, né? Uma frequência cardíaca de 75%, 80%, tá bom? Então, vai variando essas intensidades. Então, o treinamento é isso. Primeira tabela aqui, ritmo médio de quilômetros, né, minutos por quilômetro, por km. Esse vai ser o ritmo de corrida. Vocês vão me passar essas informações no treinamento, tá bom? Através do Runkeeper. Esse aqui, quem é o culpado desses números aqui estarem abaixo, né? Estarem abaixo da atividade moderada? Sou eu, tá? O preparador físico. O que acontece? Se você estiver aqui abaixo dessa faixa, é porque a minha planilha de treinamento está ineficiente para você. Não estou causando uma intensidade suficiente para o seu coração aumentar o seu ritmo, tá? Então, consequentemente, não iremos estar na zona de treinamento específica, tá? Então, vamos lá. A parte média aqui de frequência cardíaca média, a gente já percebe que este aluno está entre 75, ó, entre 65, 75 até 80 da frequência cardíaca média. Então, ele está dentro dos parâmetros estabelecidos para perda de peso e resistência aeróbica, tá? Então, a gente nunca consegue focar muito específico uma zona só. Tá? Não, você vai estar nessa intensidade, você vai estar perdendo somente gordura. Não, a gente tem que estar trabalhando partes mistas da zona. Só que temos que ter ciência de trabalhar mais próximo da parte da zona de treinamento de objetivo, tá bom? Uma média mais específica. Se eu quero perder peso, eu tenho que estar dentro dessa faixa de atividade moderada e controle de peso, tá? Eu quero ganhar resistência aeróbica, tá? Eu quero ter um pouco mais de fôlego, então a gente tem que estar trabalhando entre 75% a 90% aí da frequência cardíaca. Seria como que eu falo, um embasamento mais literário, tá? Então, na parte prática, como eu falei, individualidade biológica pesa muito, tá? Então, esse segundo gráfico aqui sou eu que comando para vocês lá na parte de treinamento. Lembra? Falo para vocês, fica entre a faixa de frequência cardíaca de 160 e 170 na corrida, na marcha de 150 e 160. Então, todos esses parâmetros aí sou eu que estou controlando para que vocês me respondam, né, de acordo. Então, vocês respondendo de acordo com o que eu estou passando através dessa frequência, automaticamente esta tabelinha aqui de ritmo vai estar com menos variação possível, tá? E dentro dos parâmetros aqui de intensidade. E esta última nada mais é que as duas juntas, tá? Ó, aqui é o ritmo e essas linhas aqui são referentes ao ritmo médio, tá? E a frequência cardíaca aqui acompanhando o ritmo. Então, vamos tentar entender o seguinte, tá? Conforme eu dou o treinamento para vocês, né, iniciante, a frequência média normalmente do iniciante é lá em cima, tá? Dependendo. Aqui, por exemplo, eu já começo, tem dias que não foi incluída a parte de frequência cardíaca média no Runkeeper. Às vezes foi erro do aluno ou erro meu também, não foi incluído. Por isso que é importante estar incluindo a parte de frequência cardíaca média, tá? Ó, então, esse dia teve, ó, tá vendo? Teve.
Esse aqui, fatidicamente, não teve a frequência cardíaca média. Mas, geralmente, no iniciante, a frequência cardíaca média é mais alta, tá? E a parte de ritmo é mais baixa, tá? Ou muito próximo disso, tá? Então, às vezes, se acontece essa inversão, que é, né, um pouco raro de acontecer a inversão, é porque eu dei um treinamento inicial muito forte, tá? Tipo, eu não isso aqui, gente, é frequência cardíaca média, não é máxima. Então, se a média tiver invertida, é porque foi forte a intensidade, tá? Então, não é ideal isso. Então, vocês vão reparar que o iniciante vai ter uma frequência cardíaca média mais alta e um ritmo um pouco mais baixo, né? Ou seja, um ritmo mais alto. Então, ele leva, por exemplo, 9, o iniciante geralmente 10, 9,5, 10 minutos por km, entendeu? E a frequência cardíaca média sempre vai atravessar ali a parte de 70%, 85% às vezes ali de quando você inicia um treinamento um pouco mais errado, tá? Um pouco mais ousado, né? Então aqui é o seguinte, né, para vocês entenderem e não complicar muito não. Então se a frequência cardíaca média inicial está alta e o ritmo está baixo, tá aumentando, eu tenho que mexer na minha frequência cardíaca aqui, ó, na intensidade de frequência. Então vou falar para vocês caminharem mais e correr menos, por exemplo, né? Então aí a sua frequência cardíaca fica mais controlada e o ritmo vai ficar mais estável. Lá na frente vocês vão entender um pouquinho mais essa confusão que eu acabei causando aqui para vocês, né? Vamos lá. Aqui, ó, nessa segunda planilha aqui no segundo aluno, nesse seguinte aluno, tá vendo? Ó, está um pouquinho mais controlado, ó, tá? Ó, poucas variações. Então temos a variação aqui praticamente de 40 segundos, né? Então, ó, bem tranquilo, ó, bem mais suave, tá? Então é nesta faixa aqui que eu tenho que permanecer o treinamento, tá? De 70 a 85%. Lembra lá em cima? Deixa eu ver aqui, passar lá para cima. 70, tá, ó. 70, equivalente aqui, ó, no segundo quadradinho do VO2 e 85, ó, no 78. Então, se eu permanecer nesta faixa de treinamento, quer dizer que no final das contas teremos um saldo, um resultado positivo aí nos nossos objetivos. Então, aqui nessa segunda planilha já dá para perceber que o aluno já está começando a ter controle, né, no seu ritmo, né, de corrida, no seu pace de corrida, tá bom? E aqui, olha a frequência cardíaca, olha que interessante. Se no primeiro momento a frequência cardíaca do iniciante, né, do aluno estava alta, estava na média, né, aqui, ó, de controle de peso, tá legal, e o seu ritmo estava todo atrapalhado, mas estava bem abaixo aqui, praticamente abaixo do amarelo, eu não posso aumentar mais a sua intensidade. Se eu aumento a intensidade de treinamento dele, essa média vai subir mais ainda, tá? Se eu aumentar essa intensidade aqui, querendo melhorar este ritmo, eu estarei trabalhando muito acima do limite. Entendeu a correlação aqui, entende? Aqui, ó, sou eu que passo para vocês. E aqui vocês me respondem, tá? Então, ó, nesse segundo quadradinho aqui, ó, eu passei para esse aluno uma média, né, de frequência cardíaca e no final dos treinos a média dele está sendo 150, tá? Uma média aqui de 150. Então, ele estaria mais nessa zona aqui, ó, até 153, atividade moderada. Pô, mas aí tá abaixo do que você estava falando, né, de treinamento. Sim, está abaixo. Ó, tá vendo, ó? Ele vai mantendo aqui, ó, está abaixo. Então, eu vou corrigindo esse aluno aqui, tá? Como é que eu faço essa correção? Aqui, ó. Olha lá. Tá corrigido, ó. Por exemplo, entendeu? Essa aqui é uma atividade. E você repara que demora um pouco para a gente conseguir corrigir esses ritmos, né? Ó. Então, ó, 1 semana, 2, 3 semanas. Quase um mês, ó. Mas olha só, a frequência cardíaca... o ritmo médio não estava tão ruim, tá vendo? Então, tem que tentar estabelecer um ritmo ideal para ele, né? Uma intensidade ideal de treino, para poder dar, sim, um estímulo maior. Então, ó, lembra-se aqui, ó. Então,
primeiro gráfico aqui, ó, ritmo médio, que vocês me reportam, tá vendo? Ó? Então, tá vendo aqui, ó, tá ficando entre o amarelo e o vermelho, o próximo é o amarelo. O que significa isso, então, né, Richard? É o seguinte, se você tem que permanecer entre o verde e o amarelo, né, como eu falei antes, ó, entre o verde e o amarelo tem que ficar com um pouquinho menos de diferença, tá? Entre um e o outro. Mas, se você ficar muito no amarelo para o vermelho, isso significa o quê? Que a intensidade do treinamento já não está tão ideal para você. Você já está ficando mais tempo naquela intensidade praticamente máxima do seu teste de ritmo máximo. Aí a gente tem que aplicar um outro teste. Por isso que eu faço o teste uma vez por mês. Ó, tá vendo? 3 semanas, 4 semanas, na outra semana, no outro mês já vira o teste. Se o aluno permanecer entre amarelo e vermelho. Se dentro de um mês ficou aqui ainda, eu não vou aplicar outro teste. Eu vou fazer uma atualização, né, da planilha e assim acompanhar esta resposta aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Este aluno aqui já está mais acima, próximo do amarelo e vermelho. E olha a frequência cardíaca média. Tá vendo? Ó? Tá um pouco mais alta, ó. Mais alto que o controle de peso. Então, aqui ele já está fugindo um pouco já da parte de perda de peso específico e indo mais para a zona aeróbica, tá? Então, assim, não é que ele está deixando de perder peso, ele está deixando de ser mais eficiente na perda de peso e indo mais para a parte aeróbica, se ficar além desses parâmetros aqui de 160, tá? Ó. Então, vamos lá, ó. 160, 150. Então, vamos lá, 150, 160. Aqui, ó, 150, 160. Então, ele está entre 66% e 78%. Lembra que eu falei que eu trabalho entre 65 e 75%? Então, tá bom, tá dentro ainda, tá? Então, não tá muito fora dos parâmetros de peso, tá? De perda de peso. E aqui é aquela comparação que eu falei. Olha aqui, ó, uma inversão que eu falei para vocês, tá vendo? No início, né? Então, aumentou a parte de frequência cardíaca e o ritmo foi lá embaixo. Então, quer dizer que neste dia em específico, o aluno estava fraco, ou o aluno estava um pouco debilitado, ou a intensidade do treino estava forte. Tá vendo? Ó? Mas como eu falei que geralmente o que vem aqui repete aqui geralmente, e aqui é um novo estímulo no microciclo, e às vezes aqui esse microciclo vem para cá e repete aqui, esse aqui é o novo, eu vou fazendo, né, um contrabalanço aqui, tá? Então é só neste ponto que inverteu, ó. E neste aqui chegou o próximo. Não, um pouquinho próximo. Às vezes você consegue analisar aqui, naquele dia em específico, ele estava um pouco debilitado, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Primeiro gráfico aqui, vocês que me retornam, através do ritmo por minuto, né? Por km rodado, que o Runkeeper vai me dar. Então, esse valor aqui, quanto menor for esse valor, mais eficiente você está sendo na corrida, tá? Mas nada adianta esse valor ser menor e este aqui ser muito alto. Então, vocês têm que manter na zona de treinamento específico de cada aluno, de acordo com o objetivo. Manteve aqui dentro do objetivo e este valor aqui está diminuindo, ok. Sinal que estamos evoluindo, tá? Então, sinal que vamos melhorar o nosso tempo na corrida de 5 km, né? Ou de 10, dependendo da meta de cada aluno. E esse outro último gráfico é realmente para você ter uma explanação mais eficaz, né? Dos resultados, né? Às vezes tem pessoas que entendem melhor isso aqui com os dois juntos, tá? Para você ver como que está variando essa curva aqui de gráfico. E qual que seria uma segunda tipo de gráfico? Olha só, lembra que eu falei para vocês, ó, esse aluno já está no limite, né? Pô, esse aqui já está na hora de fazer o teste já de ritmo faz tempo. Esse aluno aqui, na verdade, em específico, é uma aluna que tem um problema de condropatia patelar, tá? Condromalácia patelar. Ou às vezes tem um desgaste também no menisco, dependendo dos fatores, né? Então, se o aluno tem uma condição, né, condição clínica do joelho mais precária, então a gente faz o que? O teste de ritmo um pouco mais só de caminhada, acelerado,
e você vai entrando na parte de treinamento específico. Mas imagina que isso aqui fosse uma pessoa já que fez o teste de corrida, né? E estivesse nesta situação aqui, ó, já está mais que na hora de aplicar o novo teste de ritmo. Tá vendo? Ó, o novo teste de ritmo tem que ser aplicado. Mas olha, percebe-se bem o seguinte. Este aluno está aqui no máximo do seu ritmo. Olha a frequência cardíaca média. Está na atividade moderada. Entendeu? Pô, mas o que acontece então, Richard? O que aconteceu aqui? Suponhamos que esse aluno não seja esse caso específico que eu falei. Que essa aluna tem esse problema de joelhos, tá? Suponhamos que ele tenha feito o teste de ritmo daquele jeitinho mais malandramente, né? Uma coxambrada ali. Então, vai me prejudicar na parte de treinamento de planilha, né? Por exemplo, se eu falo para ele dar de tudo de si no teste e não faz isso, aí no dia a dia do treino ele consegue fazer isso normal, olha só como que fica. Entende? Então, aqui no treino eu trabalho com a parte de porcentagem. Então, o teste você vai lá no máximo, 100%, 90% no máximo. E nos treinamentos eu vou aplicando as porcentagens. Aí acontece o quê? Acontece isso, ó, no treino ele começa a treinar bem, só que no teste ele foi mal. Então tem que aplicar um novo teste. Então isso aqui significa que eu tenho que aplicar um novo teste, tá? Então, ó, olha aqui, ó. Se você acontece nisso aqui, ó, por exemplo, se eu tô nessa faixa aqui, ó, vermelha, né? E o ritmo cardíaco médio está no rosa praticamente, opa, quer dizer que eu tenho que mexer no treino, na minha planilha. Eu tenho que diminuir a intensidade da minha planilha para ele voltar a baixar aqui a frequência cardíaca média e vir com esses valores mais para baixo, tá? No amarelo. Mas se tiver desse jeito aqui, ó, vermelho, né, em cima e embaixo, quer dizer sim que eu tenho que aplicar um novo teste, tá bom? Olha aqui a outra planilha junto, ó. Olha as diferenças grandes, ó. Então, tem muita diferença. Aí sim tem que falar, opa, vamos aplicar um novo teste, tá? Então, entenda o seguinte. Sua planilha mensal está próxima entre amarelo e vermelho, entende-se que vamos fazer logo um outro teste de ritmo, tá? Ou no mês que está seguindo, ou até em 15 dias, depende do aluno, tá? E essa frequência cardíaca média, vocês entendem o seguinte, eu quero perder peso, eu falei para ele, para o professor, que eu quero perder peso. Então, você vai ter que estar aqui, ó, 65 e 75, entre essas duas aqui. Estando entre essas duas, você está perdendo peso, tá ok? Eu quero ter condicionamento aeróbio, tá? Eu quero ter uma resistência maior para percorrer caminhos mais longos com eficiência. Então, eu tenho que estar aqui, ó, 75 a 90%, que pega a parte de limiar anaeróbio. Então, aqui, ó, na verdade, né, a parte de limiar aeróbio, a gente vai pegar entre 70% e 80% também, tá? Então, é uma zona mista, né? Então, não é bem específico. E qual que seriam outros tipos de dados de gráfico? Olha cá, olha só. Isso aqui, ó. O aluno não está evoluindo, ó. Tá vendo, ó? Começou bem alto, tipo, fez o teste o teste de ritmo. Chegou bem próximo de 95, ó, primeira sessão, segunda sessão, caiu, bom, aceitável, porque não temos ainda o terceiro dado, aí 7,43, aí continuou caindo, e aqui caiu de novo. Então assim, como eu falei, este repete neste, e esse é diferente desse, esse vem aqui, repete, entendeu? Então vai fazendo um escalonado, tá? Uma evolução, dependendo do treinamento. E você repara que ele perdeu aqui também, quer dizer o quê? Ou está forte, vamos ver aqui, ó, frequência cardíaca média, ó, não está forte. Se estivesse forte, o que aconteceria? Essa frequência cardíaca média aqui, ó, estaria mais alta, entendeu? E esse aqui estaria ainda um pouco mais alto, tudo mais alto, só que ele está baixo, ó. Isso significa o quê? Que o aluno não está respondendo corretamente, né? Não está sendo motivado corretamente. Tem algo errado com o aluno, né? Isso aqui se refere à motivação ou um retorno gradativo à atividade. Ficou muito tempo parado e começou a retornar, né? Depois de férias, de viagem, alguma coisa, retornou e tá focado, entendeu? Então, isso aqui não pode deixar acontecer por muito tempo, ó. Tá vendo? Então, isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui que mês que é. Fevereiro, né? Fevereiro teve algumas
parte de feriado, de carnaval, acho que foi época de carnaval, então vai caindo, ó. Então, essa é a resposta, ó. Então, isso aqui diz o que? É um aluno desmotivado ou um treinamento que não está sendo eficientemente, né, legal para essa pessoa, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? Se você estiver reparando com o seu gráfico mensal, que aqui é só uma parte de uma semana e uma sessão, são 4 sessões. Então, se você reparar nisso aqui, ó, bem decaído, logicamente que eu não vou deixar acontecer isso, é por sinal que você está desmotivado ou também o treinamento não está sendo eficiente para você. Então, entenderam aqui o ideal? O ideal é este gráfico aqui, ó, ideal, tá? Dependendo do seu objetivo, logicamente, mas as alterações não variar tanto aqui, tá bom? Ó, ficar neste parâmetro aqui, ó, tá? Neste parâmetro. Então, recapitulando, primeiro gráfico aqui, ritmo, minutos por km, tá? O quanto você faz, quanto tempo você leva para completar um km. Quanto menor esse valor, mais eficiente você está sendo. Esses dados vocês é que vão me passar através do Runkeeper. Segundo gráfico, frequência cardíaca média. Isso aqui sou eu que estarei passando para vocês, né? De acordo com o treinamento de cada um. Marcha de 100 metros, 200 metros de trote, 100 de tiro. E vai completa uma volta na pista de atletismo, por exemplo, de 400 metros. Ou estamos num circuito de 1 km, né? De completa aqui no parque da cidade ou no SEDES lá em Taubaté. Mesma coisa, entendeu? Quanto tempo que vocês vão levar para fazer 1 km e qual a intensidade de cada metragem. Então, geralmente eu trabalho em 100 metros, tá bom? Então, vão ter tiros de 100 metros, de 200 metros, de 300, 400, 500, até 1 km, ok? Tudo vai depender do estágio do treinamento, tá? Aos meus colegas profissionais. E aqui, ó, o último gráfico é a mistura dos dois, tá? Às vezes para vocês terem um pouquinho mais de noção do que está acontecendo com a sua frequência cardíaca e o ritmo. Aos colegas profissionais, o que acontece? Deixa eu abrir aqui uma tela aqui. Aos colegas profissionais da área, né? Como são públicos iniciantes, né, na corrida, as planilhas que eu trabalho de intervaladas são essas, assim, ó, desse jeito, tá? Eu faço alguns tiros, mas tudo englobado no mesmo treino. Então, meus microciclos, macrociclos e mesociclos, eles são bastante difundidos nessa parte aqui de intensidade. Então, vai tudo depender. Não tem alunos com ideias de profissional, de tentar angariar aí uma medalha, ou de 5 km, 10, não. São alunos que querem iniciar na corrida, querem desmistificar essa ideia de correr é sacrifício, é doloroso, ou não consigo correr, né? Então, aqui a minha parte principal é iniciante para intermediário, tá? Quando aparece alunos já com características já bem sólidas de corrida, já, né, experientes em corrida, aí eu trabalho específico só a planilha, tá? A planilha, daí entro nos microciclos, macrociclos, direitinho, eu quero fazer meia maratona, eu quero fazer a São Silvestre, então assim, a gente vai trabalhar específico de planilha, né? Então a gente fica mais voltado naqueles testes de ritmo que eu falei. Cadê? Teste de ritmo, na parte mais de 3.200, por exemplo, né? A gente começa a trabalhar mais com tempo, tá? Então aqui, ó, você repara que eu trabalho com metragem, ó, tá? Metros, né? Ou tempo ou metros. Então assim, ó, metragem, sempre é metragem que eu estou trabalhando. Então, com pessoas que já correm, já faz a parte de tempo, tá? Então você vai fazer tantos tempos, você vai fazer, sei lá, 10 minutos, uma intensidade de 75% a 85% dessa frequência cardíaca máxima. Ou, para pessoas que já são experientes, que nem eu estou falando aqui, já usa o ritmo, tá? Deixa eu ver aqui, o ritmo por minuto.
Então, você vai correr aqui de 80% a 90% do seu ritmo máximo, tá? Então, ele já vai saber, já vai ter a cadência. Para pessoas que já são acostumadas a correr, esse gráfico aqui, ó, praticamente não tem mudança nenhuma, né? Eles sempre ficam no mesmo patamar, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Não foi curto, mas tá valendo. Valeu, abraço aí. E qualquer coisa pode comentar aí, mandar mensagem, zap e qualquer ponto de comunicação aí. Abraço a todos.